Bom dia, Irlanda! A gente sempre recebe muitas perguntas e dúvidas a respeito de trabalho aqui na Irlanda. Trabalhos comuns durante o intercâmbio. Então, a gente resolveu pegar todas essas perguntas e fazer tipo uma entrevista com os nossos amigos intercambistas. E nós já gravamos com o Samuel, com o irmão da Ná, que ele morava aqui ano passado. Então a gente já gravou com ele sobre Kitchen Porter. Então fiquem ligados que logo aí no canal vai ter um vídeo sobre Kitchen Porter. E hoje o vídeo será comigo. A Ná vai fazer as perguntas para mim de childminder ou au pair, que é mais comumente conhecido como au pair. Tem algumas diferenças. Então vamos começar pelas diferenças. Tá bom. Quais são as diferenças? Geralmente, au pair é para aqueles programas que as meninas vão morar na casa. Eles falam aqui live-in, que é quando você mora com a família. É muito comum nos Estados Unidos esse tipo de programa de ir morar na casa. Aqui tem também, chamadas as au pair live-in, mas no meu caso, que é childminder, eu vou até o local, a casa da família, cuidar das crianças lá. Então essa é a diferença, eu não moro com a família. Então vamos para a primeira pergunta. Como você conseguiu esse emprego? Olha, minha história de emprego aqui é complicada. Eu fiz muitas entrevistas para trabalhar em cafés, em restaurantes, mas eu não sei se não era meu perfil, tipo, nunca dava certo, nunca dava certo. E eu falava, desde o começo, eu não vou trabalhar com crianças. A única coisa que eu falava. Por mais que eu já tenha trabalhado com crianças no Brasil, eu falava que aqui eu não ia trabalhar com crianças, que... eu tinha medo, achava que era uma responsabilidade muito grande, sei lá, tinha medo das crianças se machucarem, acontecer alguma coisa. E até o dia que eu falei, putz, não vai ter jeito. Já fazia 4 meses que a gente tava morando aqui, eu ainda só tava trabalhando assim, fazendo bico na residência estudantil que a gente morava. E aí eu decidi, não, tá bom, vai, deixa eu procurar com criança que eu acho que vai dar certo. Na primeira entrevista que eu fiz pra Childminder, eu fui contratada. Então, eu fiz cadastro em 2 sites, que a gente vai deixar aqui pra vocês. O mindme.ie e o outro site foi o Canguru. Tentei fazer um perfil bem completo. E aí eu comecei a receber várias ligações. E a primeira entrevista mesmo que eu fui, né, que foi com a mãe das crianças, deu certo. E precisa ter PPS para trabalhar nesse tipo de serviço? Pra quem não sabe, PPS é como se fosse a carteira de trabalho aqui da Irlanda. E então, assim, geralmente... Para childminder não é pedido nenhum tipo de documentação, assim. Geralmente as famílias pagam direto pra pessoa, assim, em dinheiro, em depósito bancário, mas sem a mediação, né, do PPS, sem os impostos, né. Às vezes no começo é até mais fácil conseguir, né, porque você não tem o PPS, etc. Eu tenho uma pergunta polêmica agora. Qual é o salário mínimo? Gente, essa questão de childminder e au pair aqui é complicado porque as famílias costumam pagar muito pouco. As famílias costumam fazer umas propostas, assim, de valores muito abaixo do salário mínimo, que hoje em dia acho que é 9,55. Principalmente as vagas live-in, às vezes as famílias elas pagam muito menos por hora e isso não é legal, sabe? Tem muitas meninas que vão passar as vagas e a hora que elas falam os valores, tipo, ninguém acredita. Meu, como é que você pegou esse tipo de vaga, sabe? Então é bem polêmico essa questão, assim. O certo, né, é pelo menos pagar o mínimo por hora. Quando você mora na casa da pessoa, claro que ela vai descontar a moradia, ela vai descontar a alimentação. Isso é um caso à parte. Mas mesmo assim, as horas trabalhadas, elas têm que ter um equivalente ao mínimo. E qual que é a média de salário? A média eu acho que é o mínimo mesmo por hora, né? 9,55? 9,55, deveria ser. Eu comecei ganhando o mínimo, mas como eu tô nessa família há mais de um ano, eu fui progressivamente ganhando aumentos, né? Tanto que a mãe, né, a família foi bem do meu trabalho, sabe? Foi me reconhecendo, isso é muito bacana. Reconhecendo, tipo, aos poucos as atividades que eu fazia foram aumentando. Então dá pra você viver tranquilamente com o salário, cobre todos os seus gastos. Sim. Olha, pode cobrir porque, como não é regulamentado, as meninas, as intercambistas, acabam trabalhando um pouco mais de 20 horas. Porque não tem nada no seu PPS. Não tem nada no PPS. Como se você não trabalhasse. Então, se você quiser, você pode trabalhar mais de 20 horas. E aí, acaba, né, compensando. Acaba dando pra viver bem, sim. O problema é se a família paga pouco, e aí não vai dar. Mas aí também dá pra fazer, no caso, você trabalhar como childminder e pegar um outro serviço regulamentado. Ah, sim. No meu caso, eu fazia alguns cleaners, né? Eu limpava um escritório, então acabava
complementando a minha renda. Dá pra você viajar com o salário que você ganha, tipo, seus gastos normais e ainda assim sobrar dinheiro pra viajar? Ó, por exemplo, a gente tá aqui já faz quase 2 anos. No primeiro ano que eu fiquei aqui, eu trabalhei pra caramba de childminder. E o que eu consegui fazer foi a minha cidadania italiana. Tipo, não fui, assim, viajar pra Europa, mas esses valores que eu ganhei, eu consegui renovar o meu curso aqui de inglês, meu intercâmbio por uma vez, e ir pra Itália fazer minha cidadania. Assim, segurando bem, sabe? Juntando bastante dinheiro. Então, se eu conseguir essas duas coisas, eu acredito que só viajar dá de Daria boa, sabe? tranquilamente. Daria tranquilamente. E qual é a carga horária? Então, isso vai muito depender do que você combinar com a família, né? Por exemplo, crianças menores, elas vão menos horas para a escola ou não vão para a escola. Então, tem muita família que precisa de cuidadores, babá full time. Tem família que precisa, tipo, depois, né, do seu período da escola, que você cuide da criança por bastante horas. Tem também pais que trabalham até tarde, você precisa ficar com as crianças, você pode trabalhar de fim de semana. Então, depende muito, sabe? Tem pais que contratam, você pode pegar esse trabalho de childminder, por exemplo, eventual, que aí seria mais o babysitting, que você cuida de crianças de fim de semana. Então, dentro disso tem algumas variações, sabe? Você pode trabalhar com mais de uma família, se for o caso, porque tem pais, por exemplo, que vão precisar que você vá segunda, quarta e sexta. Tem outros pais que precisam de terça e quinta. Então, é um trabalho flexível, sabe? Por esses sites que eu falei, tem vários outros, dá pra você ir procurando, assim, os perfis de família que você quer, sabe? E então fala um pouquinho dos desafios e das dificuldades de trabalhar com crianças. Assim, é um trabalho que tem bastante desafio, mas também tem bastante coisa legal. Então, eu vou falar das crianças que eu cuido. São 3. A mais nova tem 5, o do meio tem 10 e a mais velha tem 11. Mas quando eu entrei, eles tinham 3, 9 e 10. 3, 8 e 10. Bem pequenininha, ela me dava bastante trabalho, assim. E até hoje, assim, ela é a caçulinha, ela é bem mimada. Então, esse tipo de trabalho que eu tenho, assim, principalmente quando estão os 3 juntos. Por exemplo, épocas de férias, que eu trabalho full time. Eu acho que o desafio é quando tem várias crianças juntas e você dá conta da demanda de cada uma. Porque, por exemplo, uma criança de 3 anos tem uma demanda muito diferente de uma de 11. A de 3 eu tenho que lembrar ela de ir no banheiro, tenho que dar água, eu tenho que dar comida. A de 11 ela já faz o que ela precisa, né? Agora ela tá com 5 anos, mas ainda assim é uma criancinha pequena, né? Que precisa de diversos cuidados que os outros não. Então eu acho que os maiores desafios é sempre estar propondo atividade para as crianças não ficarem muito ociosas, conseguir se impor, sabe? Colocar limites nas crianças, porque vai depender da criação que elas têm, às vezes é diferente da nossa criação, sabe? No Brasil, referente a limite, sabe? Lidar com manha, esse tipo de coisa, mas por outro lado, é bem divertido, é gostoso, sabe? Precisa de algum curso específico, fazer algum treinamento para esse tipo Tá. de trabalho? Tem algumas famílias que elas pedem, sim, o curso de primeiros socorros. E dá pra fazer ele, eu acho que por uns 30, 35 euros. Tem várias escolas que dão esse curso. Mas, no geral, as famílias não pedem nada além disso, sabe? Em relação a cursos, né? E vale a pena financeiramente, se comparando com as profissões no Brasil? Por exemplo, se eu fosse viver no Brasil dependendo de um salário de babá, eu não teria uma vida nem parecida com a vida que eu tenho aqui, sabe? Porque aqui a gente tem um padrão de vida bom. Tipo, a gente pode sair, a gente pode comer fora, comprar uma roupa, sabe? Viajar com um salário de babá. E se comparando com o emprego que você tinha no Brasil? Assim, no Brasil eu trabalhava com minha área de formação, gostava bastante, sabe? Tava crescendo dentro da minha área. Aqui eu saí, né, da minha área de formação, mas em compensação, assim, eu trabalho. Tem semana que é quase 30 horas, tem semana que são 20 horas, né? Varia. E eu sempre tenho uma folga, né? Eu sempre tenho folga de fim de semana e sempre tenho uma folga durante a semana, ou de quarta ou de sexta. Então, assim, eu trabalho poucas horas relativamente aqui. Trabalhando com as crianças, a gente vai no clube, a gente sai, a gente vai em cafés, isso por conta da família, né? A gente come fora. Então, assim, o estilo de vida que eu acabo tendo devido ao trabalho, eu acredito que a qualidade de vida é melhor. Precisa ter um bom inglês? Então, em relação ao inglês, quando eu fiz a entrevista com a mãe,
que foi depois de 4 meses de eu ter chegado aqui na Irlanda, foi meio tenso, assim, sabe? Eu não sabia falar muitas coisas, teve pergunta que ela me fez que eu não sabia direito responder, mas o que eu achei bom é que eu aprendi muito durante o trabalho, porque eu interajo com as crianças, eu interajo com a família das crianças, com vários amigos. Eles têm uma cultura, assim, de receber muitos amigos em casa das crianças. Ou eu levo amigo deles pra sair, pra nadar junto. Então, eu interajo com os pais desses amigos, sabe? Então, eu converso com muita gente durante o meu dia. Seja com a professora na escola. Então, foi bem desafiador nesse sentido. Meu inglês não era muito bom quando eu comecei a trabalhar, mas eu sinto que ele evoluiu muito devido ao meu trabalho. E qual que é a rotina de trabalho? Como que funciona, mais ou menos? Eu vou falar como é da minha família, mas eu acho que não foge muito, assim. Então eu chego, na casa não tem ninguém, eu passeio com a cachorrinha, depois eu busco a menor na escola, ou eu busco de carro, eles disponibilizam um carro para eu dirigir, ou se tá sol, o clima tá bom, eu busco de patinete, de a pé, etc. E aí a gente volta pra casa, eu dou uma comida pra ela, a gente brinca, ou ela faz algumas artes, ou a gente vê TV e conversa, sabe? Cada dia é uma coisa, assim. Isso que é o legal, é dinâmico. Ou a gente vai num café, tomar café juntas, né? Comer alguma coisa, ou vai pro clube. E aí eu tenho um período, assim, tipo, de 1h30 com ela, com a pequenininha. Depois a gente busca os 2 mais velhos, ou agora eles cresceram, eles estão vindo andando pra casa da escola. E aí eles chegam e a gente conversa, né? Sempre tô dando atenção pra eles. A mãe prepara a janta, eu não cozinho, no máximo eu faço um purê de batata. Então eu alimento eles, às vezes ajudo no dever de casa, né? Tem coisa que às vezes eu não sei, que eles estão aprendendo na escola que, tipo, nem lembro, ou até questão de inglês, assim, às vezes eu não manjo tão bem. Mas o que eu posso ajudar, eu ajudo eles no dever de casa. Assim, serviços de casa. Eu varro, estendo uma roupa no varal, recolho uma roupa. Então, são coisas bem básicas, assim. E passeio com eles, sabe? Depende do dia. Tem dia que eles não têm aula, então a gente vai no cinema. Essas coisas. Então, acaba que é dinâmico, sabe? Tá, e para conseguir esse tipo de serviço, você precisa de currículo, precisa de cover letter, onde conseguir, como conseguir, precisa de ter referência, como que funciona? Geralmente, se você tem uma referência já aqui na Irlanda, conta muito, sabe? Eu não consegui alguns trabalhos, assim, que entraram em contato comigo porque eu não tinha referências. Mas aí, nesse, como é que foi? A família, eles tinham uma babá brasileira que estava saindo, né? Eu estava entrando no lugar dela. E aí, o que eles fizeram? Eles ligaram no meu antigo emprego lá no Brasil, a babá brasileira ligou para pedir essa referência. Foi tudo bem. E isso foi, assim, um ponto muito positivo, né? Porque aí a família realmente soube. Não, tudo bem, ela trabalhou mesmo, ela tem essa formação, sabe? Ela trabalhou com criança. Então, isso ajudou muito. E outra questão também, eu falei durante o vídeo, né? As meninas que trabalham com childminder, como au pair. Eu falei meninas, na verdade, porque é muito mais comum, né, terem mulheres. Aí, faixa etária não tem muita questão, assim, de preferência. Já vi childminder bem mais novinha que eu, childminder mais velha. Mas homens, eu já vi, sim, homens cuidando principalmente de meninos, né? Homem cuidando de menina, eu nunca vi, pelo menos aqui. Então foi isso, essas foram as perguntas que vocês, inscritos, mandaram pra gente de dúvidas. E se vocês tiverem mais alguma pergunta específica, pode deixar aqui embaixo, que para os próximos vídeos nós vamos acrescentando. E você quer falar mais alguma coisa? Quer acrescentar mais alguma coisa? Então, o que eu acho bem legal desse trabalho é que eu tô ali dentro de uma família irlandesa. Então, assim, eu vejo muito de perto como é a cultura deles, as diferenças que a gente tem. E é bem interessante porque eu acho que eu não estaria aprendendo tanto deles, né? Se eu tivesse em outro tipo de trabalho. E o bom é que tudo que eu preciso, que eu não entendo como funciona, a família me explica, sabe? Eles me ajudam muito. Então, por exemplo, sei lá, um dia que eu fiquei doente, não sabia como que eu procurava um médico, como é que funcionava a questão de GPs. Eles me ajudaram. Essa é uma parte que eu gosto muito, assim. Então é isso. E se vocês querem ver outras profissões, né? Comentem aí o que vocês querem ver, que tipo de trabalho. Mandem pra gente que a gente tenta, né, procurar alguém que trabalha com isso e responde pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, gente. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like. E até a próxima. Tchau!